E aí, bebê? Bebê? Ô, Henrique Souza, boa noite. Estamos no ar já, ao vivo, galera em dose dupla. Muito boa noite, o galera em dose dupla entrando no ar, dia 17 de agosto de 2020, 7 horas, 1 minuto, temperatura na casa dos 17 graus em Porto Alegre. O galera em dose dupla que tem na produção Adriano Garcia e tem na direção geral da Rádio Galera, Jairo Lopes Cuba. E o programa começa com os destaques da dupla Grenal. O Internacional Adriano Garcia. Internacional perde de virada para o Fluminense e perde mais ainda seu centroavante para o resto da temporada. O tricolor, o Grêmio, Jairo Lopes Cuba. Depois de 2 empates no Brasileirão, o tricolor quer recuperação longe da arena, lá no Rio de Janeiro, contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Possibilidade de novidades em contratações ainda nesta noite de segunda. Olha aí, muita coisa pra gente tratar no Galera em Dose Dupla. Informação, opinião, interatividade e bom humor no seu início de noite. Nesta segunda-feira, os destaques pelo futebol do Brasil, Adriano Garcia. Atlético Mineiro é 100%. O Atlético Mineiro venceu 3 partidas. Em contrapartida, Curitiba perdeu 3. Siga a Rádio Galera no Twitter, @RD Galera, no Instagram, @RD Galera. Curta a página, na nossa página no Facebook, Rádio Galera, e também procure no canal no YouTube, Rádio Galera. Este é o Galera em Dose Dupla entrando no ar nesta segunda-feira com muita informação, muito debate e interatividade, claro. E a enquete do programa de hoje quer saber: quem será o substituto de Paulo Guerreiro no Internacional? E eu aciono ele, o nosso comentarista de hoje à noite, para debater, para tratar as questões de Inter, Grêmio e os demais acontecimentos do futebol pelo Brasil. Paulo Bizarro, boa noite. E esses destaques aí iniciais de Grêmio, Inter, um empatou, o outro perdeu, mas tem muita coisa para a gente tratar. Tem contratação, tem possibilidade de reforço dos dois lados, mas tem um desfalque de peso no Internacional. Boa noite, PB! Boa noite, Henrique Souza, boa noite a todos os ouvintes da galera, no Dose Dupla da Galera. Pois é, o Internacional é uma notícia de última hora, exatamente de hoje, fora da temporada Guerreiro, né? Um desfalque importantíssimo que deixa o Sacha Kudê realmente, olha, muito pensativo. Vai ter que promover, tá aí o Yuri Alberto, né? Ou então o Inter vai ter que ir às compras aí para, de repente, alguém mais experiente e aí mesclar com a juventude do Yuri Alberto vindo do Santos. Do lado do Grêmio, pois é, o Grêmio tentou, criou bastante contra o Corinthians, mas até pênalti errou, pecou demais nas finalizações. Tá certo, tá? Primeiras impressões do Paulo Bizarro no Galera em Dose Dupla. E agora ampliando as informações do Internacional, mais tranquilo, muita coisa para tratar do Inter, muita coisa para tratar do Grêmio aqui ainda dentro do programa. Adriano Garcia, que segunda-feira para os colorados, derrota no Campeonato Brasileiro e o principal atacante do clube lesionado e não joga mais na temporada, Adriano. Exatamente. Boa noite, Henrique. Boa noite, PB. Boa noite, Jairo Cuba. A informação é essa. O Paulo Guerreiro, ontem no jogo, o Inter perdeu o jogo de virada para o Fluminense, 2-1, com 2 pênaltis bobos, muita repercussão com essa questão dos pênaltis, que tinha sido falta no Zé Gabriel, mas enfim, a notícia que o Internacional tem é que Paulo Guerreiro sofreu um rompimento nos ligamentos do joelho e não joga mais nesta temporada. O Internacional vai à busca aí de um novo centroavante ou vai promover o Alberto, ou também a questão do William Potker pode estar entrando também no time, ele que vem sendo utilizado. Ontem ele jogou na partida, Henrique, na verdade não foi muito bem na partida o William Potker, assim como das outras partidas que ele tem entrado, mas o Internacional está aí atento ao mercado, busca sim um centroavante.
né? Sonda muito, há muitas especulações depois dessa questão toda. O certo é, nesta semana ainda, Paulo Guerreiro deve sofrer uma cirurgia no joelho e só volta a jogar no ano que vem. 6 meses é o tempo mais ou menos que se fala, que os médicos do Internacional colocam. E se realmente obedecer a este período, só volta em fevereiro, e aí o Campeonato Brasileiro já teria terminado lá em fevereiro. Então, Paulo Guerreiro não joga mais na temporada pelo Internacional, somente em 2021. O Inter que está perdendo ou vendendo, melhor dizer, está vendendo o seu zagueiro. Bruno Fux ontem não participou da partida, foi poupado, tirado do jogo. Ele que está sendo negociado com o CSKA. O Inter está vendendo 60% deste atleta, ou seja, vai ficar ainda com 20% do Bruno Fux. A negociação está muito adiantada, falta alguns detalhes para ser anunciado e sacramentado esse negócio. O Internacional que está vendendo o Bruno Fux por 9,5 milhões de euros, vai receber agora à vista 8 milhões, e mais à frente, num contrato de produtividade, classificando para as fases do campeonato russo, sendo campeão, o Internacional vai receber a quantia de 1,5 milhão de euros mais adiante, e ainda fica com essa contrapartida de 20%. Ou seja, numa possível venda do Bruno Fux, o Internacional receberia 20% desta venda, mais os 4% do mecanismo de solidariedade por ser formador do atleta, ser o clube que formou o Bruno Fux. Então o Bruno Fux não jogou ontem, está já vendido, detalhes é o que faltam para ser anunciado essa venda. Agora que coisa, hein? O Internacional, por um lado, vende o Bruno Fux por uma quantia até bem razoável e considerável. Depois o Paulo Bizarro pode até externar a sua opinião sobre isso e a opinião da galera, mas vende para tentar sanar os problemas financeiros e agora perde o seu centroavante, vai ter que ou jogar com o que tem, buscar no elenco aí uma substituição para o Paulo Guerreiro, ou até mesmo buscar um centroavante, sim. Muitas especulações, Luiz Adriano, mas esse eu acredito que não saia do Palmeiras. Se fala muito em Ricardo Oliveira, que está livre no mercado. Hoje à tarde ainda se falou muito também de Marco Ruben, esse mesmo, que já foi pretendido pelo Grêmio, que jogou no Atlético Paranaense o ano passado. O Marco Ruben teria anunciado, Henrique, a sua aposentadoria, mas não descarta voltar atrás e jogar pelo Internacional, aí depende das negociações. Mais adiante, a gente coloca aí a voz do Eduardo Cudê, que ontem falou muitas coisas na sua coletiva, e principalmente que está, sim, alinhado e afinado com a direção do Internacional. E também disse que o Internacional tem um elenco muito, mas muito enxuto, e não é nenhum Manchester City por conta disso aí. Certo, Henrique? Certo, sim, muitos assuntos do Internacional para ampliar dentro do Galera em Dose Dupla, mas eu já aciono ele, Paulo Bizarro. E aí, Paulo Bizarro, tem possibilidade de reforço? Marco Ruben, Luiz Adriano, Ricardo Oliveira, é tudo isso? É por aí mesmo o caminho do Internacional? Ou é apostar no Yuri Alberto, no Peglon, no Potker, que o torcedor não aguenta mais ver em campo? Tem questão do Moisés, tem o Musto. Eu sei que 3 nomes o torcedor não pode mais ver, que já sente calafrio, o Paulo Bizarro, que é o Musto, Moisés e o William Potker. O que está acontecendo com o Internacional, hein, PB? Pois é, na realidade é o entrosamento, é o tempo, na realidade, que o Sacha Coudet teve, né, até agora, né, da sua chegada lá no início do ano, até a partida contra o Fluminense ontem. Na realidade é o tempo, né? Ficou esse hiato aí, né? Esse tempo perdido para dar uma continuidade na estrutura do time, para ele achar do próprio elenco, e ele foi leal ontem, né? Ele vem sendo apertado pela reportagem e pela imprensa, né, brasileira, gaúcha especialmente, em função dos altos e baixos. Aí o Adriano também já salientou, já deu os seus destaques, para salientar, para encontrar a equipe, né, ideal. Então, e isso é normal, né? Normal, porque em março paralisou, ficou 4, 5 meses aí, e ele não conseguiu dar continuidade, né? Então, ele está fazendo experimentos, ainda está na fase ainda aquela de encontrar as melhores peças dentro do elenco, né?
com os reforços que chegaram, novos, teve essa reestruturação do plantel aí, ele tem essa pressão, entre aspas, aí, mas o PB... de colocar a base, né, Henrique? Não, é que dentro desse teu raciocínio, e o que o Adriano colocou, desse grupo enxuto, mas foi ele no começo da temporada que pediu esse grupo mais enxuto do Internacional, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás, foi ele que já chegou conhecendo o plantel e ele que pediu, ele que fez esse movimento junto com a direção do Internacional para enxugar o grupo, ou não? Ou agora ele foi para a coletiva e acabou falando que o grupo, ou usando uma possibilidade de desculpa, o PB. Não, talvez assim, também nós vamos a meia culpa aqui, talvez nós não interpretamos ele, na realidade o elenco pode ser enxuto, mas a qualidade do elenco para substituições, ele não consegue manter um padrão. Ontem contra o Fluminense, o Internacional foi intenso, é aquela técnica, é apurada dele de ser intenso contra o adversário, durou 20, 30 minutos, depois o Inter despencou, aí começaram as substituições. Aí é que mora o perigo. As substituições não estão à altura. Né, ontem na coletiva, PB, o que mais se perguntou, o que mais se indagou ao Eduardo Cudê foi a questão do Rodrigo Moledo. Por que Rodrigo Moledo não jogou? E ele disse que não tem nenhum problema com o atleta, que até tem conversado, já conversou durante a semana, tem conversado muitas vezes com o Rodrigo Moledo sobre essa questão. Porque uma coisa ele não muda da cabeça dele, Paulo Bizarro, que é a forma do Internacional jogar, a forma do Internacional sair jogando. Ele quer 2 zagueiros que tenham condições de saída de bola. E a gente sabe que a saída de bola do Moledo, ela não é tão boa assim. O que nós vimos é um casamento perfeito entre Bruno Fux e Vitor Cuesta, e talvez, PB, e aí eu quero saber da tua opinião, ontem foi uma das partidas de 2 jogadores que eu vi, assim, irreconhecíveis. Bosquilha, que desde que veio para o Internacional, quando foi contratado, foi uma das piores atuações que eu vi do Bosquilha nesse ano, e o Vitor Cuesta, ontem ele estava irreconhecível. No jogo contra o Santos, ele deu bote, ele conseguiu tirar bolas dos atacantes, dos adversários, né, dos atacantes do Santos, sem fazer falta. E ontem ele comete um pênalti, Paulo Bizarro, que para mim, lá na minha terra natal, em Ponta Grossa, né, quando o Operário ainda enfrentava o Guarani, nossa, aquele pênalti ali é muito, mas é muito, 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 muito infantil. Muito infantil, um pênalti bobo. Ele atropela o Evanilson dentro da área aí, porque ele está fora da sua posição, ou seja, ele está preocupado em cobrir o lado esquerdo, que já é deficitário com o Moisés, e também a questão do Zé Gabriel, que não é zagueiro, né, Paulo Bizarro? É um volante improvisado e que não tem, assim, uma saída de bola tão perfeita assim. Então, esses 2 jogadores ontem mostraram que tem uma certa dificuldade, que tem uma certa questão aí. E aí, o Eduardo, que foi cobrado, que foi muito perguntado sobre Rodrigo Moledo, ele citou isso, né? E aí ele respondeu o seguinte, PB, que toda vez, se ele bota Bruno Fux, todo mundo pergunta por que ele colocou Bruno Fux. Se ele coloca Zé Gabriel e dá chance para a base, todo mundo pergunta por que não colocaram um jogador mais experiente. Se ele não coloca o Moledo, é a mesma coisa, sabe? Então a questão é toda essa. É claro que ele vai ter que achar uma forma de o Internacional jogar, né, Paulo Bizarro? Na realidade é assim, é aquilo que eu falei, assim, mais ou menos, né? Ele tá tentando achar um equilíbrio, tá difícil, são altos e baixos. Pô, contra o Santos foi espetacular uma atuação, todos nós elogiamos a equipe no conjunto e tal, né? Do goleiro ao ponto esquerdo, lá o centroavante. Mas vai ter esses altos e baixos, por quê? Porque quando há uma troca, uma substituição numa posição aqui, há o problema de entrosamento, há queda de rendimento, as partidas são em cima uma da outra, não tem musculatura que consiga dar esse desenvolvimento. Sobre os 2 zagueiros, vão ser pontual, depois a gente vem para outros movimentos do Inter. Eu entendi. Ele não quer essa estrutura Moledo e Vitor Cuesta, que jogam aparentemente iguais. Tem a mesma movimentação, um pouco mais lento, aquela saída mais lenta. Ele quer ter essa saída, foi o que o Adriano falou, quer ter essa transição da zaga para os volantes, para o meio de campo, mais rápido. E aí isso uma juventude consegue, né? Mais técnico e tal. Com o Moledo fica muito igual, então, e aí há essa cobrança, né? Então, mas isso é uma escolha, nós temos que respeitar isso, temos que respeitar a escolha do técnico. Até quando ele vai perdurar com essa
essa definição, com essa convicção, e o Inter tendo altos e baixos, bom, aí isso aí só com o andar da carruagem, só com os jogos aí. Serão 10 jogos, mais ou menos. Normalmente, no Brasileirão, se uma equipe estaria pronta assim, nas 10 primeiras rodadas. A partir dali, a equipe já tem que estar formada e com convicção por parte da sua comissão técnica. Perfeito. Jairo Lopes Cuba, vamos trocar de lado. Daqui a pouco o Adriano também volta com o Internacional, porque tem a entrevista do coletiva do Cudê para a gente ouvir. E a gente vai ampliar um pouquinho mais também as informações, daqui a pouquinho mais destaques do Internacional dentro do programa. Mas vamos mudar de lado, vamos falar do Grêmio, que jogou no sábado, o Diego Souza perdeu o pênalti, o Grêmio empatou em casa. E aí, Jairo, o que dá para nós falarmos do Grêmio nessa tarde de segunda-feira? Tem trabalho, o Grêmio já projeta o jogo de quarta-feira. E os destaques do Grêmio, tem o Everton, vem, não vem, o Grêmio está em busca de outro centroavante, tem jogador do Palmeiras que o Grêmio está interessado, tem muita coisa no Grêmio acontecendo também nessa segunda, né, Jairo? Bastante, Henrique. Boa noite a você, boa noite ao Paulo Bizarro, ao Adriano e aos ouvintes da Rádio Galera, o pessoal que nos acompanha também na live, na página da Rádio Galera no Facebook. Pois é, o Grêmio que vem de 2 empates no Campeonato Brasileiro ainda está invicto, né, após 3 rodadas, mas que somou apenas 5 pontos, e isso de alguma forma está incomodando a direção gremista, o pessoal dentro do Grêmio, né? A questão diretiva, né? O pessoal não curtiu muito esses 2 últimos empates do Grêmio. Então, realmente, teve uma cobrança, né, para o Grêmio após esses 2 jogos. O Grêmio sábado até que jogou relativamente bem, né? Criou bastante. O Corinthians hoje não é nenhuma maravilha também. E principalmente o pênalti perdido pelo Diego Souza, e ele que foi para a coletiva hoje dar algumas explicações, né? Falou aí sobre a situação do Grêmio no campeonato, que o Grêmio, na opinião dele, fez uma boa partida sim, mas que não foi feliz nas conclusões. O Grêmio que agora sai para 2 jogos fora de casa e os 2 no Rio de Janeiro, né? No meio de semana, na quarta-feira, 19h15, com transmissão da galera, tem Flamengo e Grêmio no Maracanã, e no domingo o Grêmio enfrenta o Vasco lá no São Januário, também com transmissão da Rádio Galera. Uma possibilidade, tá? E daí a torcida do Grêmio talvez fique mais irritada ainda. É a questão de, no domingo, contra o Vasco, o Renato poupar titulares, porque no meio da próxima semana, na outra quarta-feira, tem o primeiro jogo da final contra o Caxias. E existe sim essa possibilidade do Grêmio poupar contra o Vasco para enfrentar o Caxias nas finais aí do Gauchão que irão ocorrer na próxima semana. Questão de contratações, Henrique. Everton, por todas as informações de bastidores, está fechado. Falta só questão burocrática, assinar, enfim, né? Mas está entre direções, entre Grêmio e atleta, enfim, está tudo acertado para o Everton do São Paulo vir vestir a camisa do Grêmio. Outra situação, Ferreirinha, ele mesmo, está de volta à pauta do Grêmio. Segundo informações, o Ferreirinha, o seu empresário, na verdade, finalmente entrou no acordo com a direção do Grêmio e o Ferreirinha será reintegrado à equipe principal do Tricolor, sendo mais uma opção para o Renato. Logicamente, né, segundo o que falavam, é que o empresário do Ferreira queria em torno de 100 mil reais por mês e o Grêmio oferecia 35. Não vai ser nem os 35 que a direção queria pagar, nem os 100 mil que o empresário queria para o Ferreira. Vai ficar no meio, né? Então, de alguma forma, conseguiram entrar num acordo aí e parece que o Ferreira está renovando o contrato com o Grêmio e volta a ser opção para o técnico Renato Portaluppi. Ou seja, 2 atacantes de lado, né? O Everton, o jogador do São Paulo, esse Flamengo também, e o Ferreira também voltando a estar integrado na equipe principal do Grêmio. Possibilidade que surgiu agora, quentinha, um pouquinho antes do Galera em Dose Dupla entrar no ar. O Grêmio hoje à noite, a partir aí de 20, 30, 21 horas, integrantes da direção do Grêmio estarão reunidos para tratar da possível contratação de um centroavante, né, um jogador que venha disputar a posição com o Diego Souza. E por tudo que eu tentei apurar, assim, nesse pouquíssimo tempo que a gente teve, o nome, ou pelo menos a possibilidade maior, é um jogador do Palmeiras. Bom, se falou em Luiz Adriano, e até o Luiz Adriano também é pauta lá no Internacional, o Adriano Garcia acabou de comentar sobre isso, mas o nome que, pelo menos, chegou até mim num primeiro momento é o William, o famoso William Bigode, né? Como a gente estava falando fora do ar. O William, então, é o jogador que o Grêmio possa estar tentando junto ao Palmeiras, porque é um jogador que não vem sendo
aproveitado, né, de uma forma contínua lá pelo Vanderlei Luxemburgo, tanto que o Luiz Adriano, que é o titular da posição, e aí é o jogador que o Grêmio possa estar tentando. Como eu disse, eu não tenho essa informação 100%, porque é algo muito recente, foi muito pouco tempo para a gente, né, captar informações, ouve de lá, ouve daqui, mas é o que deu para tirar até o momento. Olha. Ao longo do programa, inclusive, vamos mantendo alguns contatos aí para, quem sabe, ainda dentro do Galera em Dose Dupla, a gente ter maiores informações. Mas a informação de momento é essa, que o Grêmio terá, a direção gremista, né, o presidente da direção gremista, terão, já te chamo, Henrique, terão essa reunião agora a partir das 20h30, 21 horas, com representantes do Palmeiras e também, né, empresários, enfim, para tentar a contratação de um centroavante aí. Não, perfeito. É que esse jogador, o William Bigode, ele é um jogador que faz muitas funções ali do meio para frente, né? Ele pode jogar como meia, ele pode jogar como meio atacante, ele pode jogar pelos lados do campo, né? No Palmeiras ele é utilizado de várias formas, é um jogador versátil, né? Não só na do Diego Souza, e eu acho que é por isso que a direção do Grêmio... Já no Cruzeiro ele também era utilizado, né? Assim, né? Já no Cruzeiro. E na minha opinião, já é um... Mas aí, Jairo, ele não é o centroavante. De área, especificamente, ele não é. Ele é de lado, ele pode ser usado como meia, mas realmente lá de área para, de repente, numa eventualidade substituir o Diego Souza, não é a dele, né? Ele é um jogador, como o Henrique, eu acho que pegou bem, ele é versátil. Agora, realmente, ele não é o estilo Diego Souza. Ele é um outro estilo. Ele é de mais movimentação, é o jogador que trabalha, que precisa aquele jogador do seu lado para fazer a tabela, para fazer um complemento de jogada. Ou seja, é uma opção muito boa, na verdade, eu acredito que se vier a realmente ser esse o nome, seja uma opção muito boa para o ataque gremista, e aí o Grêmio estaria reforçando o seu ataque com 3 nomes, né? Pelo menos para o elenco aí, o Ferreirinha naquela situação que a gente sabe, mas com o Everton do São Paulo, logicamente a questão física hoje é o que pesa muito para o Everton, devido às frequentes lesões que esse jogador tem, mas é um jogador que tem qualidade, e essa possibilidade de centroavante. Mas também, Paulo Bizarro, o nome do William Bigode foi cogitado, assim, naquela conversa informal. Agora, também a questão, assim como no Internacional, de um centroavante estrangeiro. Tá? Isso também já vinha sendo batido falado há bastante tempo dentro da Arena, e quem sabe, essa reunião de hoje à noite, é aquela história, né? Às vezes os diretores, o pessoal que trabalha na direção, enfim, tentam nos levar para um lado para ir para o outro, mas a gente tem que estar atento a tudo. Então, também tem essa possibilidade de ficar atento em algum nome de fora que possa estar chegando para o Grêmio. Pois é, muita coisa, né? E aí, Bebê, o que dá para falar de tudo isso aí? Se compara o Everton com o William Bigode? Podem fazer as mesmas funções dentro do Grêmio? Te agrada esse nome do William? Não, exatamente a sobrecarga, né? O pacote que está sendo colocado nas costas do PP, né? Pô, o Everton embarcou há pouco aí para Portugal e a torcida quer que o PP faça o que o Everton fazia, né? Não tem uma característica um pouco diferente, não é o mesmo jogador, né? Então não é uma cópia, né? Então não é um clone. Então, e o menino aí, né, até por vezes está encabulado, até, né, meio para fazer jogadas, para ter iniciativa, ter confiança, aquela medo de errar, aí ele não faz, né, não faz a improvisação, aquilo que ele é realmente nato dele, né, para dar o drible, realmente o ineditismo, né, aquilo ali vai ser com o tempo, vão ser jogadas. Então, o Grêmio, de repente, se estão as compras aí, e são negócios da hora, né, para reforçar o elenco, é bom. O William Bigode para o grupo é bom. O Everton, então, pô, vai encaixar bem aí. O Ferreirinha, então, pô, já era da casa, por que não reintegrar, então, e aí daqui a pouco desponta aí. Então, são negócios da hora e que certamente o presidente, né, Romildo, e a direção de futebol está pensando aí para aproveitar o momento. Tem mais o Diego Souza, né, Henrique, como eu disse, falou em coletiva hoje, quando quiser soltar a sonora aí do Diego, temos a palavra do centroavante gremista. Perfeito, vamos assegurar então, vamos fazer o giro pelo Brasil, destacando os jogos aí do Campeonato Brasileiro, depois vem o Jairo com a coletiva
do Diego Souza, tem o Internacional também, coletiva pelo lado do Internacional, vamos ouvir a palavra do Eduardo Cudê, mas antes o giro pelo futebol do Brasil e a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, PB. Pois é, tivemos o Grêmio empatando em 0-0 com o Corinthians sábado na Arena, né? Também ao sábado, Curitiba perdeu para o Flamengo por 1-0 no Couto Pereira. Já na Arena Palmeiras, 1-1, Palmeiras e Goiás. O Atlético Mineiro atingiu a liderança, conquistou a liderança do Campeonato Brasileiro, vencendo o Ceará por 2-0 no Mineirão. Isso já no domingo. Domingo, ainda às 4 da tarde, o Vasco, hein? 2 gols do Cano. O São Paulo foi pro Cano, literalmente 2-1, perdeu pro Vasco em São Januário. O Bahia, São Paulo entra. O PB, o São Paulo já entrou pro Cano desde o ano passado, né? Tá entrando pelo Cano, né? E o Diniz. No domingo, então, ainda jogos das 4 horas, o Bahia venceu o Red Bull por 2-1. O Internacional, né, deixou de vencer o Fluminense, né, deu 2 pênaltis, 2 gols para o Fluminense, acabou virando 2-1 para o Fluminense no Maracanã, em cima do Internacional, às 18 horas ontem, transmissão da Rádio Galera. O Atlético Goianiense empatou com o Sport e o Fortaleza não saiu do 0-0 com o Botafogo no Castelão. E encerrando a rodada no domingo, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-1 o Furacão, os jogos, então, da terceira rodada do Brasileirão, ficando assim a tabela, líder com 9 pontos, o Atlético Mineiro, segundo e terceiro lugar, Vasco e Internacional, no quarto o Bahia também com a mesma pontuação, só pelos critérios, também em quinto lugar com 6 pontos, o Atlético Paranaense. Já o Grêmio caiu para a quinta posição com 5 pontos, e o Atlético Goianiense em sétimo colocado, hein? Atlético Goianiense com 4 pontos, também o Santos, Fluminense e Sport com 4 pontos. Na 11ª colocação, São Paulo caiu na tabela, ficando com 3 pontos, em 12º, ao lado do Flamengo. Em 13º lugar, Palmeiras, depois vem Botafogo, Bragantino, tudo com 2 pontos apenas, e na 16ª, ali beirando já a zona de rebaixamento, o Goiás com 1 ponto. Os 4 últimos, então, Corinthians, Ceará e Fortaleza fizeram apenas 1 ponto, né? E o Curitiba, nenhum ponto, 3 jogos, 3 derrotas. Essa é a tabela do Brasileirão após a terceira rodada, Henrique Souza. Pois é, Opa, vai lá, Adriano. Não, vai, Jair. Eu ia fazer uma pergunta. Bem no momento que o Henrique voltou também. Mas, enfim, o que eu ia dizer é os dois extremos, né? O Atlético Mineiro vai confirmando a expectativa que se tinha sobre ele de fazer uma campanha. A gente não sabe, logicamente, está na terceira rodada se vai ser campeão brasileiro, enfim. Mas essa arrancada do Atlético é muito significativa, até porque já enfrentou Flamengo, já enfrentou Corinthians, são adversários fortes. E o Curitiba, infelizmente, na minha opinião, pelo menos porque estava entre as minhas possibilidades de rebaixados, vai também confirmando a minha expectativa. Que realmente o Curitiba parece, ele já meio que subiu na surdina, né? Subiu porque tinha que subir o ano passado. E parece que não se preparou para a primeira divisão e agora está confirmando aí 3 jogos, 3 derrotas, já vai ficando bem para trás, né, PB? Isso mesmo. Aliás, então... PB, antes de você responder, só trazer um dado sobre o Curitiba, porque eu acompanhei o Campeonato Paranaense. O Curitiba chegou à final do Paranaense diante do Atlético Paranaense, o Furacão, que também perdeu a sua invencibilidade ontem. O Curitiba, ele chegou daquele jeito assim, meio que aos trancos e barrancos. Exatamente. Se arrastando. Então ele já não vem, esse mau resultado no Campeonato Brasileiro já vamos dizer assim, reflexo do que ele vinha apresentando no estadual, né? Sim. Não reforçou o grupo. É aquela história, né? Para jogar Série A, tu tem que fazer um time de Série A, né? Tem um elenco aí de Série A e olha, e quem sabe com um plus a mais, né, Henrique Souza? Com plus a mais. Esse é o Galera em Dose Dupla nesta segunda-feira.
muito movimentada, com muitas informações, projeção da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mensagem dele, viu? Luiz Felipe Amorim Milagre, Jairo Lopes Cuba. Ele tá sempre titular do mandando Campinho. mensagem, incrível, né? O Hoje, titular do audiência, Campinho que em breve abandonou. voltaremos. Abraço a todos. Esse é o meu melhor produtor que eu tenho no programa, né? Vamos aproveitar para cornetear o Amorim hoje, né? Faltou na aula hoje. Hoje. Aquele que tomou uma nota vermelha e quase foi reprovado na aula de rádio. Vou te contar. Né? Vamos lá, Adriano Garcia. A gente tem que aproveitar para cornetear o Amorim hoje. E os gaúchos nas demais séries, Adriano? B, C, D, o que tem de destaque do futebol gaúcho aí, Adriano? Bom, vamos começar com a Série B, que teve rodada também entre sexta-feira e ontem, no final de semana, com a vitória do Cruzeiro. Esse é o destaque da Série B, Cruzeiro que deve subir aí para a primeira divisão. Os gaúchos, então, o Juventude enfrentou o Paraná Clube na sexta-feira, Henrique, e acabou perdendo por 3-1, tomou aí uma sapecada do tricolor. Saiu ganhando o Juventude, né, Adriano? Exatamente. E belo gol até do Renato Cajá, que vem fazendo boas atuações com o Juventude, mas a defesa não segurou. A defesa acabou comprometendo na partida diante do tricolor lá, o Gralha Azul, né, o tricolor do Paraná. E o Brasil de Pelotas, que estava vencendo o Oeste, acabou sofrendo um empate por um pênalti um tanto quanto duvidoso, assim, eu não acompanhei toda a partida. 50 do segundo tempo, né? Bem nos acréscimos mesmo do segundo tempo. Então, o Brasil ficou no empate e o Juventude, que joga ainda hoje, daqui a pouco às 8 horas, 20 horas, o mais famoso 20 horas, enfrenta o América Mineiro, que empatou com o Operário. O América Mineiro que é treinado pelo Lisca doido, nosso amigo grande Lisca, treinador. E o Lisca conhece muito o Juventude, né? Conhece demais, né? Demais. Então, o Juventude ainda tem a chance de voltar à liderança, que tá da seguinte forma na Série B, viu? O aplicativo vai girando, vai rodando e agora ele abre. O Paraná Clube é o líder com 7 pontos, com o Juventude em segundos com 6 e o Operário de Ponta Grossa, junto com o Vitória, na mesma pontuação, e aí com os critérios de desempate e saldo de gols, em terceiro e o Vitória em quarto. O Brasil de Pelotas, neste momento na Série B, é o 14º colocado, somando aí na Série B. Pela Série C, tentar Adriano, achar aqui essa... Vai lá, Jairo. Só rapidinho, tu quer me dizer que, claro que tá na terceira rodada, né? Mas tem a possibilidade do teu Operário de Ponta Grossa subir para a primeira divisão, é isso que tu tá querendo me dizer? Calma, vamos... Enquanto o meu Aimoré não tá nem classificado na Série D, tu quer dizer que o teu Operário pode chegar à primeira divisão, é isso? O fantasma vai assombrar muito essa Série B, mas vamos com calma. O fantasma que eu acompanhei aí é treinado pelo Gerson Guzmão, Gersinho. Gaúcho, né? Aqui de Novo Hamburgo. Gaúcho, que está há bastante tempo lá no Operário, e ele não jogou nada o Operário no sábado, acabou o América Mineiro perdendo 2 pontos, porque estava muito bem na partida, e aí, como foi o Brasil de Pelotas nos acréscimos, Jairo, também o gol do Operário foi aos 50, uma bola que sobrou rebatida na pequena área, e aí acabou empatando, e o Lisca acabou perdendo esses 2 pontos. Sorte aí de campeão, hein? Calma, vamos com calma, acho que não. Mas enfim, seguindo aqui, Jairo Cuba e também Henrique, pela Série C, os brasileiros, a decepção foi o São José, que acabou perdendo para a Tombense por 4-0, sendo goleado. Né? Não foi legal. E ontem o Ipiranga venceu o Londrina. O Tubarão lá do Paraná, venceu por 2-1. E aí a classificação desta Série C tá o seguinte: não tem nenhum gaúcho bem na tabela. O grupo B, onde estão os gaúchos, é liderado pelo Brusque, em primeiro com 6 pontos, Volta Redonda é o segundo, o Criciúma é o terceiro e o Ituano é o quarto. O Ipiranga vem em sexto com 3 e o São José caiu para a 7ª colocação com 3 pontos. Esses são os gaúchos pela Série B e C. A D, eu sei que você vai perguntar, Henrique, a D ainda não começou, mas tem gaúcho também na D. Sabe que falando de Série D, Henrique, só rapidinho, o Aimoré, e por isso que eu brinquei sobre o Aimoré, o meu querido Aimoré, nosso, né? Eu acho que todo mundo tem um carinho pelo Aimoré.
que o Aimoré, mesmo terminando na 7ª colocação no Campeonato Gaúcho de 2020, devido a critérios, enfim, classificações, porque Grêmio Internacional são da primeira divisão, Juventude Brasil da Série B, o Ipiranga e o São José estão na C, enfim, o Esportivo conquistou uma vaga, mas tem uma possibilidade ainda, mesmo tendo terminado em 7º, e aí vai depender de alguns critérios ali, junto à questão da organização com a Federação Gaúcha de Futebol, do Aimoré garantir a classificação para a Série B de 2020, mesmo tendo terminado em 7º. É uma decisão que deverá ser tomada entre essa semana ainda e na próxima, viu? Eu estive conversando com o presidente Ronaldo Vieira do Aimoré na sexta-feira, e eles estão confiantes, estão aguardando essa decisão da federação. Até porque, né, Jairo, a Luverdense acabou desistindo da competição, né? Pois é, e aí vai abrindo vagas, né? Vai abrindo vagas. Exato. A Luverdense do Na seu série, Rodrigo Aliardi. a Série C, que se não me falha a memória, tem o Pelotas, o Caxias e tem mais um. O Pelotas, o Esportivo que garantiu a vaga também. Isso aí. Era o Esportivo que me faltou aqui na memória, mas é Série D. Lembrando que é Série D, não sei se... E o Caxias também, agora, que também está garantido. É por isso que tem que ver toda essa situação, né? E só uma observação, um destaque, o Zequinha, né, o Zeca Vírus, o São José, o ano passado também, ele foi cambaleando na parte de classificação, e depois é que ele melhorou, quase bateu na trave. 2 anos seguidos, na verdade, que o Zequinha ele belisca a classificação a uma Série B. Né? Isso mesmo. Esse ano. Tomara que se recupere o Zeca. O PB, são 19 horas e 27 minutos, o Henrique está de volta aí, o comandante do programa. Vamos lá, Henrique. Jairo, mandar um abraço aqui, ó, a Kátia Machado acompanhando aqui desde o Alegrete, é a galera participando do programa, galera em dose dupla, 7 horas 37 minutos, olha a hora, caras falam demais, Adriano Garcia, Jairo Cuba e Paulo Bizarro, eu não, eu só comando o programa. Quem mandou convidar, né? 3 que gostam de falar, né? Tu convidou os caras que só faltou o Rodrigo Aliardi aqui, o Samuel de Souza Santos, aí tava fechado aqui o quinteto. Eu vou cortar o microfone de vocês. A pergunta da enquete é: quem será o substituto do Guerreiro? Essa é a pergunta e daqui a pouco todo mundo vai dar o seu pitaco. Mas Adriano Garcia vem com as informações do Inter aí, porque a gente tem que encerrar o programa uma hora, né? Vem com o coletivo, vem com a voz do Eduardo Cudê, para o PB analisar, para a gente poder ouvir o que disse ontem o técnico do Internacional aí, Adriano. Bom, então assim, vamos ouvir então o que o Eduardo Cudê falou, né? O Inter que começa a se preparar, né? Se apresentou hoje de manhã e o Cudê falou ontem após o jogo. Boa noite. O Inter sofreu 6 gols nos 8 jogos desde a retomada. Você diria que a defesa é hoje a sua principal preocupação da equipe? Disculpa, no, pero sí, pero vos decís, no lo han prácticamente chutado hoy, no lo han chutado a la golería. Recuerdo un tiro de Egidio que atrapó Marcelo y después no recuerdo otro tiro de peligro, los 2 penaltis. O sea, si recordás alguno me lo podés remarcar, pero prácticamente no lo han chutado, o sea, no recuerdo ninguna tajada de Marcelo. Así sí recuerdo que hemos tenido situaciones muy claras donde podríamos haber definido el juego, hasta mismo en el segundo tiempo, que coincido que no pudimos sostener el ritmo. Tuvimos la de Nilsson que fue más que clara y no es que hemos tenido mucha tampoco en el segundo tiempo, pero hemos tenido el mano a mano con el golero de Nilsson en el primero también, después Patricky con la golería sin el golero no pudo convertir y alguna que otra llegada, pero no han llegado, no pasa por un problema defensivo, sino por un problema de errores puntuales. El penalti sí lo he vuelto a ver y me parece más que casual, el segundo, ¿no? Y bueno, después tuvimos sí un error conceptual en el primer gol, pero te vuelvo a repetir, prácticamente no nos han llegado, salvo ese tiro de Egidio cruzado, que tampoco creo que ha sido de extremo peligro, que agarró Marcelo con tranquilidad, no recuerdo otro tiro peligroso, pero bueno, hemos perdido, esa es la realidad. Eu queria te perguntar se você não acha que 6 gols em 8 jogos é um número alto de gols sofridos
nessa retomada, então tem que reduzir esse número de gols sofridos. Pero lo que pasa es que la retomada, el tema es que estamos hablando de diferentes torneos. Hemos tomado 2 goles en 3 juegos y los 2 de penalti. Si estamos hablando del Brasileirão, si vamos a empezar a mirar para atrás o para ir a otro torneo, podríamos sumar. También te puedo decir que la 4ª derrota en 23 juegos, entonces. Pero acá no sirven los juegos anteriores. Son estos, van 3 juegos y hemos sacado 6 puntos de 9, 66% de efectividad tenemos. No es el ideal porque nos hubiese gustado ganar, pero con el 66% de efectividad seguramente vamos a pelear el torneo arriba. Cudê, boa noite. Você acabou fazendo a mudança no jogo contra o Santos, o time acabou encaixando, tendo essa vitória por 2-0. Para hoje, o meio-campo foi o mesmo. Eu quero saber como é que você está querendo encaixar um pouco mais o Bosquilha, que jogou muitas vezes até um pouco mais à frente ali do Lindoso, né? E aí o Edenilson um pouco mais pelo lado direito. Como é que você está encaixando esse novo esquema onde o Patrick ajuda mais o Moisés, mas eu quero saber do Bosquilha e do Edenilson. Eles estão se encontrando melhor ainda nessa função que você colocou para eles? Naturalmente pueden hacerlo, ¿no? Denilson está acostumbrado a jugar por el lado derecho más que por el medio. Después intentamos con Marco, con Guillermo por el lado derecho, que era un hombre, un jugador que no había tenido un desgaste y pensamos que podíamos encontrar ahí o marcar una diferencia. No se terminó dando así el partido y bueno, te vuelvo a repetir, dolido por haber perdido la posibilidad de tener el 100% de efectividad, pero sabemos que son todos los partidos muy parejos y salvo Mineiro, que ha ganado los 3 juegos, después me parece que va costando y va costando también con el ritmo de competencia cada 3 días, nos va costando a todos, ¿no es cierto? Si están viendo los juegos todos los juegos del Brasileirão, creo que esta 3ª rodada es la que se ha visto más perjudicada a todos los equipos con el desgaste, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso mirando los demás juegos también. Esse Eduardo Cudê, então, falando sobre a derrota diante do Fluminense, Henrique, e para trazer as últimas informações do Internacional, a coletiva foi assim, ele interrompendo muitos os jornalistas para tentar, e não deixando terminar a pergunta, mas sim rebatendo algumas coisas, principalmente ele falou da questão de não ter utilizado o zagueiro Rodrigo Moledo, e falou também da questão se a direção do Inter estava dando respaldo para ele, enfim, se tinha alguma rusga interna, e ele disse que não, que está tudo certo, não há nenhum problema, né? E ainda citou a questão também do Manchester City por ter um elenco muito reduzido, muito enxuto, diferente do que é lá na Europa com o Manchester City. Há muita pressão em cima do Eduardo Cudê. Muita gente querendo a cabeça dele por conta desse jogo aí que o Internacional acabou perdendo e entregando 3 pontos para o Fluminense. O Inter que volta a campo na quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, enfrentando o Atlético Goianiense. Vai enfrentar os 2 Atléticos, viu? São 2 jogos em casa. Na quarta-feira, o primeiro confronto contra o Atlético Goianiense às 20 horas e 30 minutos. O Atlético Goianiense esse que perdeu também a invencibilidade, né? Acabou empatando ontem. E no sábado, às 19 horas, enfrenta o Atlético Mineiro, a sensação do campeonato aí, o São Paulo, com 100%, 3 vitórias neste campeonato. Amanhã o Inter se reapresenta à tarde, a partir das 3 horas, e aí a gente vai ficar sabendo se teremos uma coletiva ou não, ou se vai ter. Essas últimas informações de Internacional no Dose... da galera, no Galera em Dose Dupla, os nomes são muito iguais, né? Já copiaram tanto, até eu me perdi aqui. O Galera em Dose Dupla, sempre com o apoio de Encontro Sua Viagem São José do Norte, a sua agência online, Jairo. Os caras estão querendo me derrubar, Jairo. Ô, Adriano, só fecha a enquete aí pra nós aí. Quem tu acha que é o substituto do Guerreiro? É dentro de casa ou é contratando?
Eu acho que dentro de casa. O Internacional está com uma situação financeira muito, muito, muito periclitante. Acredito eu que o Yuri Alberto será essa resposta mais rápida. Pode acontecer de uma negociação vir a acontecer? Pode, nada impede. Mas nesse momento, acredito eu que a resposta está dentro do elenco. Valeu, Adriano Cavalcante Garcia, que volta amanhã no Galera em Dose Dupla. Jairo Lopes Cuba, Diego Souza falou. Vamos ouvir ele e depois tu fecha com o Grêmio. É isso, Jairo? Vamos lá com um trecho da sonora aí da entrevista coletiva de Diego Souza. Vamos lá. Corinthians, o Grêmio tentou 35 cruzamentos para a área, principalmente com Orejuela e Cortez. É um número bem superior, pegando a média geral do campeonato até o momento. Esse tipo de jogada vem sendo uma orientação do técnico Renato, visando o teu bom posicionamento e bom cabeceio. Mário Godoy, da Rádio Pachola. Olha, é um posicionamento da nossa equipe, onde a gente jogou muito no campo ofensivo, e a jogada ela se desenhou mais pelo lado do campo, e realmente cruzamos muitas bolas e tivemos algumas oportunidades com esses cruzamentos. Eu, felizmente, não tive nenhuma, mas só o PP teve duas e o Alisson alguma outra, mas criamos algumas oportunidades sim. Eu lembro que nitidamente que eu escorei uma bola dentro da área para o Alisson e era um perigo de gol real. Então, que a nossa equipe jogou bem. Então, se a gente conseguiu esses cruzamentos, é porque a gente conseguiu fazer o que normalmente tem que fazer. As equipes se fecham e nem sempre você vai conseguir entrar por dentro, até porque tem muita gente. Então, o lado do campo é sempre um ponto a ser explorado. Exploramos bem. Agora é conseguir fazer com que você conclua melhor em gol e faça esses gols necessários para ser vitorioso. Diego, gostaria que tu falasse da parceria com o PP, já que foi ele que assumiu a titularidade no lugar do Everton. Como está esse entrosamento entre vocês? Se mudou alguma coisa em relação à característica de movimentação do ataque ao lado do PP em relação ao que era com o Everton? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Oi, Jairo, não vai mudar nada, até porque o PP tem as características semelhantes ao do Everton, de muita velocidade, de 1 para 1 muito forte. Então, a gente torce para que ele continue tendo essa sequência boa e toca a bola no moleque. Toca nele porque, sem dúvida, é um jogador diferente que vai nos dar muita alegria ainda, com a sua individualidade e com a sua qualidade técnica. Então, a gente... Tá aí, então, a entrevista coletiva do Diego Souza, né? Um trechinho aí da entrevista coletiva do Diego Souza, e ele falando dessa parceria com o PP. Toca a bola no moleque que o moleque resolve, viu, Paulo Bizarro? É isso aí. Então tem que dar confiança para ele. Minutagem, é tempo de jogo, junto com os grandes, junto com os cascudos, o menino PP vai deslanchar e aí realmente ele vai ficar natural, vai fazer aquilo que ele sabe, que é jogar bola lá na frente. Bom, Henrique, vou fechar de Grêmio, lembrando que o Grêmio joga quarta-feira, 19h15 no Maracanã, contra o Flamengo, e a gente fica no aguardo, né? Fica buscando informações para saber aí se teremos novidades ainda nessa noite, segunda-feira ou na terça, sobre possíveis novos reforços pelo lado do tricolor. E para responder a enquete do Galera em Dose Dupla de hoje, eu vou na linha do Adriano. Eu acho que o Inter tem e irá investir no que tem em casa. Então, para mim, Yuri Alberto será o substituto de Guerreiro nesse período aí, que ele estará afastado, meu caro Paulo Bizarro. Também acredito que, né, já trouxe, né? É jovem, mas tem que botar para jogar, tem que acreditar, e os outros experientes levam, dão esse suporte para ele aí, e o time vai se formatando. Eu acho que o Inter tem uma carência em outras posições também, né? Justamente ali na área de criação. Lembrando, né, que o D'Alessandro, no final do ano, já não estará mais aí, né? O D'Alessandro já vem jogando. Ele já vem jogando pouco.
Bom, o Henrique tá voltando aí para encerramento do programa, galera, em dose dupla, então, o seu Henrique Souza. Pro fechamento, é isso aí. Jairo, quem é o substituto do Guerreiro? Um segundo para ti. Já respondi, Yuri Alberto. E tu também, bebê? Tu também Yuri Alberto. Yuri Alberto. Então tá. Perfeito, vocês me ganharam, então, Yuri Alberto. E aí, o Galera em Dose Dupla volta amanhã, não tem tempo para mais nada, esgotemos o tempo, porque esses homens falam demais. Agradecemos aí a todos que estão na audiência, a produção Adriano Garcia, a direção geral da Rádio Galera dele, Jairo Lopes Cuba, e o Galera em Dose Dupla volta amanhã com informação, opinião, interatividade e muito bom humor no seu início de noite. Até amanhã, tchau!